tá bom. Bem, o nosso assunto hoje pela manhã é o Sínodo de Dort. Nós temos aprendido aqui com o nosso pastor sobre os chamados 5 pontos do calvinismo, que são as doutrinas da graça. E são elas: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. E até aqui, o pastor Davi tem feito uma abordagem teológica, bíblica a respeito do tema. E hoje, nós falaremos sobre o famoso Sínodo de Dort, que é uma abordagem mais histórica a respeito desse mesmo tema. Os famosos 5 pontos do calvinismo são alvos de muita controvérsia, muito debate. Existem muitos livros escritos a respeito do tema. E hoje, nós faremos aqui essa abordagem histórica, mas vale a pena destacar que é uma abordagem muito resumida. Muito resumida. Nós possuímos, por exemplo, e isso de fácil acesso para os irmãos, 10 aulas completas do professor Franklin Ferreira a respeito do Sínodo de Dort, no YouTube. Então, ele consegue, nessas 10 aulas, falar sobre muitos outros pontos que nós aqui, infelizmente, não conseguiremos. Mas nós vamos utilizar uma abordagem mais resumida para facilitar o entendimento dos irmãos. Tá? E para isso, nós utilizamos um material utilizado pelo professor Juliano Reise. Se os irmãos depois quiserem ter acesso a esse material na íntegra, eu passo para os amados irmãos. Tudo bem? Ok. Quer trocar? Lembrar do microfone, caso alguém queira fazer alguma pergunta mais adiante. Tudo bem? Então, vamos lá. Será que está funcionando? Está ligado. Mas não está funcionando. Pode passar aí para mim? Agora eu acho que foi. Aquele dali é o famoso reformador João Calvino. E eu vou lançar para os irmãos aqui uma pergunta. Os 5 pontos do calvinismo foram propostos por João Calvino, certo? Errado. Hã? Eu dei cola para vocês. Os 5 pontos do calvinismo não foram propostos por João Calvino. Se você pudesse voltar no tempo e chegasse para Calvino e falar assim: Calvino, você acredita nos 5 pontos do calvinismo? Ele ia virar para você e falar assim: o quê? O que significa isso? Ele não teria a menor chance de acertar. Afinal de contas, os 5 pontos foram estabelecidos mais de 50 anos depois da morte dele. E isso
essa definição dos 5 pontos do calvinismo não ocorreu em Genebra, onde ele era pastor, não ocorreu na França, onde ele nasceu, aconteceu na Holanda, conhecida como Países Baixos à época. E é para lá que nós temos que voltar nossa atenção, principalmente para uma cidade chamada Dordrecht. Por isso que é chamado do Sínodo de Dort. Dort é um resumo da palavra Dordrecht. Tudo bem? Vamos para o nosso contexto histórico aqui. Em 1517, Martinho Lutero publica e afixa na porta da catedral da igreja de Wittenberg as 95 teses da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante tem início no ano de 1517. Tudo bem aí, gente? 4 anos depois, em 1521, Lutero comparece à Dieta de Worms. E ele é convidado a se retratar a respeito das teses que publicou. Então, analisem aqui comigo. Em 1517, Lutero publica as suas teses. Provoca um grande rebuliço na Europa. 4 anos depois, ele recebe um convite do Papa para se retratar. E lá, ele faz o seu rompimento definitivo com a Igreja Católica Apostólica Romana. E Lutero faz isso atrelando a sua consciência à palavra de Deus. Mais tarde, 15 anos depois, em 1536, João Calvino, o reformador, um outro reformador, publica a primeira edição das Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã, eu trouxe aqui pelo menos o primeiro volume, publicado pela editora Unesp. As Institutos da Religião Cristã, ela é a principal obra da Reforma Protestante. Então, a editora Unesp publicou em 2 tomos, a Cultura Cristã publicou em 4 volumes. Essa minha edição aqui, se não me falha a memória, é de 1559, a versão integral. A versão de 1536, que é a primeira versão, foi publicada pela editora Fiel. Tá? Essa versão que eu tenho aqui é mais completa do que aquela primeira ali, publicada pelo reformador francês. Então, as Institutas, elas tratam da melhor e mais completa sistematização da doutrina protestante até então. Alguns aperfeiçoamentos, como falei, aconteceram, e ela só foi fechada 23 anos depois, em 1559. Bem, em 1546, Martinho Lutero morre. 14 anos depois da morte de Lutero, nasce um homem chamado Jacó Armínio, esse carequinho aqui. E 4 anos depois, morre João Calvino. E aí muitos podem se perguntar, bem, não foi Calvino que elaborou os 5 pontos do calvinismo, correto? Beleza. Mas Lutero e Calvino debateram sério assunto, correto? Errado. Porque quando o reformador morreu, Armínio era um bebezinho de 4 anos de idade.
Na realidade, eles jamais se conheceram. Tá? Tudo bem até aí? Estamos aqui retirando alguns equívocos ou pedras de tropeço do nosso caminho. Não foi Calvino quem publicou os chamados 5 pontos do calvinismo. Armínio e Calvino não se conheceram e não debateram sobre o assunto. Mas isso não aconteceu, como que se deu esse debate? Bem, nós precisamos nos voltar agora para a chamada Igreja Reformada Holandesa. Vamos observar ali um mapa. Nós temos a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, hoje. Esses 3 países independentes formavam o que se chamava de, anteriormente, Países Baixos. Era uma região única. E é lá que toda a trama acontece. Na época da Reforma Protestante, essa região dos Países Baixos era governada por Filipe II. O rei dos Países Baixos? Não, o rei da Espanha. E como vocês já devem ter percebido, Portugal e Espanha são países historicamente católicos, com reis católicos, famílias nobres católicas. E o protestantismo estava adentrando aos Países Baixos, principalmente o calvinismo. Porque, lembrem-se, na Reforma Protestante nós temos 2 principais ramos que surgem. O ramo luterano e o ramo reformado, dito calvinista. O ramo luterano se espalha muito pela Alemanha, Suécia. Já a reforma calvinista acontece muito nos Países Baixos, na Suíça e em alguns outros países da Europa. E aí, com o crescimento do protestantismo nos Países Baixos, o rei começa a perseguir os protestantes. Católico perseguindo protestante. Alguma novidade nisso aí? Não, né? Estima-se que dezenas de milhares de protestantes foram mortos pelos dirigentes católicos que governavam o país. E aí, com essas perseguições, começa a nascer no meio do povo uma grande revolta, até que Guilherme de Orange conseguiu, depois de muitas tentativas, conquistar os Países Baixos e a tão sonhada independência, que mais tarde foi consolidada por um outro homem, o seu filho, chamado de Maurício de Nassau. E aí, com a independência dos Países Baixos, surge uma nova nação católica? Não, protestante. E aí, esse país, ele tinha a maioria das pessoas declaradamente calvinista. Os novos líderes do país resolveram fazer uma coisa. Olha, para a gente dar uma identidade para o nosso país, nós vamos adotar aqui o protestantismo, a religião reformada, como a religião oficial do Estado. E assim foi feito. Eles adotaram a religião protestante reformada com o objetivo de trazer
integração e estabilidade para o novo país. Então nós observamos aqui atenção quanto a isso. Naquele tempo havia um casamento entre Estado e igreja. E esse casamento sempre trouxe grandes problemas. Vocês se recordam que esse casamento aconteceu séculos atrás, muito antes da reforma, com um imperador chamado Constantino. A igreja era perseguida, só que chegou um momento em que Constantino achou por bem e por outros interesses adotar a religião cristã como oficial do império. E aí nós temos uma mudança clara aqui. Eu queria pedir que os irmãos prestem bastante atenção nisso. O cenário antes dessa união era cristãos perseguidos. Quem se unia à igreja sabia que ia padecer por perseguição. Então, vocês concordam que era muito mais difícil nós termos, nesse cenário de perseguição, falsas conversões? Estão de acordo, né? Gostei dessa igreja, quero ser cristão. Se você passa a ser cristão, você automaticamente vai ser perseguido. Você, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, todo mundo. Esse era o cenário. Quando Constantino adota a religião cristã como a religião oficial do império, o que acontece? Uma multidão de falsas conversões, pessoas interessadas em cargos na igreja, com o objetivo de se aproximar do poder do imperador. Se antes o cristão era perseguido, agora o ministro da igreja, aquele cargo lá, é interessante. Ele tem proximidade com o império. Diferentemente não aconteceu aqui. Mas é importante ter em mente que a relação entre Estado e igreja era muito forte nos tempos da Reforma Protestante. Só que na Holanda, as igrejas tinham uma certa autonomia. A igreja holandesa ela poderia instituir seus pastores, exercer disciplina sobre seus membros, e essa independência das igrejas holandesas, essa certa independência, muito embora unida com o Estado, causava uma certa perturbação a muita gente. Por exemplo, em 1591, uma comissão presidida por Johannes van Oldenbarnevelt e James Arminius, ou Jacó Armínio, ele propôs, Armínio, uma estrutura mais ao gosto do poder secular, que a ideia era a seguinte, e eu vou trazer isso para os nossos dias. Imaginem os irmãos que a nossa igreja batista reformada escolherá seu presbítero, ordenará mais um pastor da nossa igreja, que é o Davi Cabral, glórias a Deus por isso, tudo bem? Vamos imaginar que chega aqui, alguém fala assim, calma aí, para decidir quem vai ser o ministro da igreja, nós teremos 4 representantes da igreja e 4 representantes do prefeito, que é o poder instituído. Esses 8 vão escolher o pastor da igreja, o novo presbítero. Vocês acham que a igreja ficaria satisfeita com isso? Pois é.
Mas foi isso que Jacó Armínio propôs, uma influência maior do Estado sobre a igreja. E isso permitiu uma ingerência muito maior do Estado nos assuntos da igreja. E aí, atenção, se você tivesse na igreja um pastor que não estava pregando a Escritura, que estava vivendo em pecado, se ele tivesse um mínimo de amigo na igreja e tivesse poder político, os votos garantiam a estadia e a permanência desse pastor na igreja. Isso foi proposto. E esse tipo de situação provocou um enorme problema na igreja. Um dos grandes problemas. E aí, imaginem os irmãos, a Igreja Reformada Holandesa ordenava seus oficiais com base na Confissão Belga, e aqui tem uma capa original que eu trouxe para vocês, e o Catecismo de Heidelberg. Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. Quando um oficial era ordenado, ele deveria se colocar em submissão à palavra de Deus e aos catecismos e confissões daquela igreja. A Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Tudo bem até aí, gente? Foi nessa condição que surgiu a chamada controvérsia arminiana. Vocês estão vendo ali a fotinha do Jacó Armínio. Vale a pena destacar que Jacó Armínio era um homem de Deus, um homem piedoso, um homem de fé, um homem sério, no entanto, com algumas ideias equivocadas. Isso me lembra muito um livro pequenininho que eu li certa vez, cujo título do livro é Sincero, mas Errado. E como que se deu a controvérsia arminiana? Nós temos aqui um problema eclesiástico. Qual era o problema eclesiástico? O que significa eclesiástico? Que diz respeito à igreja. Armínio, como falei, procurou influenciar o Estado para que o Estado tivesse maior gerência sobre as determinações da igreja. Tudo bem até aí? Segundo ponto. Havia um problema doutrinário. Jacó Armínio começou a ensinar a igreja e a pregar expositivamente. O que é pregação expositiva? Pregação de verso a verso, como o nosso pastor faz aqui na igreja. E Jacó Armínio, ou Jacobus Armínios, começou a pregar no livro de Romanos. Quando ele chegou em Romanos, capítulo 7, ele teve um problema. Porque, e aí eu queria pedir que os irmãos todos abram comigo aí, Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versos 14 e 15. E aí que eu queria chamar a atenção, antes de falar do texto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Armínio era um pastor reformado. Quando ele foi ordenado, ele garantiu obediência à Sagrada Escritura e fidelidade à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg. Confissões
calvinistas. Tudo bem até aí? Esse ponto é importante, porque eu vou retomar isso daqui a pouco. Além disso, Armínio era sucessor, ou melhor dizendo, ele estudou em Genebra, na Suíça, com um homem chamado Teodoro Beza. Teodoro Beza era ninguém mais, ninguém menos que o sucessor de Calvino na Suíça. Então, Calvino ensinou a Beza e Beza ensinou a Armínio. Muito embora Armínio e Calvino não tenham se conhecido, tudo bem? E aí, eu gostaria de relembrar os irmãos de uma coisa. Nos tempos da Reforma, o púlpito era muito valorizado. O que o pastor reformado pregava na igreja adentrava as ruas. Virava a conversa da semana. E aí, quando Armínio está pregando em Romanos 7, versos 14 e 15, diz assim, vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É isso que está escrito aí? Armínio propôs que esse texto se referia a uma pessoa não regenerada, não convertida. E quando ele faz isso, ele está contrariando os principais exegetas ou pastores reformados da sua época, que diziam que Paulo estava falando de si, na condição de cristão. Além disso, quando ele começa a pregar em Romanos 8 em diante, Armínio começa a dar ênfase ao livre-arbítrio do homem. E quando chega em Romanos 13, ele afirma que o Estado tinha suprema autoridade em assuntos eclesiásticos e religiosos. Então, olha só, não foi um erro só. Armínio errou em Romanos 7, errou quando expôs Romanos 8, 9, 10 e 11, e quando chega em Romanos 13, ele erra muito mais. Por conta disso, um dos seus colegas, chamado Petrus Plancius, fez o seguinte: olha, meu amigo, o púlpito é seu, mas você prometeu fidelidade aos catecismos e confissões reformados. E o que você está pregando não é reformado, não. E aí, esse rumor de Armínio se espalhou por todo o país. Pode parecer loucura para a gente que um debate teológico tome conta do país inteiro. Mas para aquela nação a teologia era mais importante do que os famosos da época. Fulano de tal se separou do marido. Fulano de tal falou tal coisa, meu Deus, está no Jornal Nacional. A notícia do Jornal Nacional naquela época era a exposição bíblica de Armínios. Um mundo totalmente diferente do nosso. E aí, diante disso, Armínio é chamado para se retratar em outro momento. Só que tem um detalhe. Quando Armínio é perguntado sobre essas questões, Armínio falava assim: eu sou fiel à confissão belga,
eu sou fiel ao catecismo de Heidelberg, eu sou um pastor reformado. Em público, ele dava essa resposta. Mas não se esqueçam, Armínio também é professor de uma universidade, em Leiden, na Holanda. E como todo bom professor, tem seus alunos. Em público, Armínio dizia ser fiel à confissão belga e ao catecismo de Heidelberg. Para os seus alunos, aqui como bom campista fala, na moita, ele falava assim: olha pessoal, não acredito muito naquilo não. Essa é a principal crítica que os calvinistas fazem a Armínio. Embora um homem piedoso, o discurso dele em público não era o mesmo discurso dele particular. Então, isso também era um chamado de problema moral. Em público tinha um discurso. No particular com seus alunos, ele colocava em dúvida a doutrina da predestinação como entendida até então pelos reformadores. E, irmãos, alguns podem estar se perguntando, mas ele não podia pensar assim, não? Podia. Ele só não podia ser o pastor de uma igreja reformada, concordam comigo? Ou vocês acham, e eu vou chamar a atenção dos irmãos para isso daqui, que é muito importante. A nossa igreja é uma igreja confessional. Você pode, como membro, ter muitos pensamentos, muitas coisas. Mas o pastor da nossa igreja, pregando ali, ele não pode pregar contrário à confissão da igreja. Porque eu vou chegar perto dele e falar assim: meu amigo Davi Marcos Soares Ferreira, gosto muito de você, mas o que está acontecendo, meu querido? Você concorda que essa sua ideia contraria a confissão de fé da igreja? Mas até hoje isso não foi necessário, tudo bem? Fiquem tranquilos, nós temos um pastor fiel, glória a Deus por isso. Só que nós tivemos aqui este problema. Armínio em público falava uma coisa, com seus alunos falava outra. E os alunos de Armínio começaram a publicar ideias ditas de Armínio, contrariando a igreja. E olha só, chegou um determinado momento em que este homem aqui, Francisco Gomaros, é o de baixo, Jacó Armínio é o de cima. Francisco Gomaros era um erudito reformado, um homem muito inteligente, um homem capaz, versado nas letras bíblicas. E ele chamou Armínio para um debate. Vamos conversar sobre o assunto? No final das contas, Armínio alegou total fidelidade à confissão belga, e os delegados que participaram daquele debate falaram assim: olha, a diferença é mínima, a gente não está percebendo muita diferença não. Cada um vai para o seu canto, governa a sua igreja, vamos manter como está. Armínio morre. E os discípulos de Armínio, dois deles, Johannes Uitenbogard e Simon Episcópios, eles falam o seguinte: olha, o nosso mestre foi muito cuidadoso. Nós vamos fazer diferente dele. Nós vamos escrever
5 artigos que contrariam as confissões reformadas. O nosso mestre nos ensinou, e como ele nos ensinou, nós vamos publicar. E aí, esses 2 homens aqui nós temos o Simon Episcopius e o Uitenbogard, eles publicaram o chamado de A Remonstrância, em 1610. E no que consistia a remonstrância? Os chamados 5 artigos do arminianismo. Primeiro deles, a eleição divina está condicionada à previsão de fé. O pastor falou aqui sobre a diferença entre eleição e presciência. Estão lembrados? Pois bem, o que os discípulos de Armínio falaram? Deus elege o homem olhando para o futuro e vendo quem vai crer ou não. Com base nessa previsão de fé, Deus elege o homem. Tá? Então, isso daqui contrariava as confissões da igreja. Segundo artigo, expiação universal. Cristo morreu por todos os homens e por cada homem, de forma que ele conquistou reconciliação e perdão para todos por sua morte na cruz, mas só os que exercem a fé podem gozar desse benefício. Terceiro artigo, é necessária a regeneração para que alguém seja salvo. Isso daqui aparentemente não tem problema nenhum. No entanto, ficou mais tarde claro que a visão deles negava a depravação humana. Quarto, eles defendiam a possibilidade de homens resistirem à graça, ou seja, o eleito pode resistir à graça divina. E aqui, atenção, está falando de resistência definitiva. Isso vai ficar mais claro quando o pastor falar com vocês sobre graça irresistível. E quinto, a incerteza quanto à perseverança dos crentes. Mais tarde, eles deixaram claro que não criam de forma alguma na garantia da perseverança. Então, esses 5 artigos, eles foram escritos, publicados e enviados a várias partes do país. Esses homens ficaram famosos. Tudo bem? E aí, esses artigos aqui não foram assinados somente por esses 2 homens aqui, não. Eles eram os líderes, Episcópios e Uitenbogard. Esses artigos foram assinados por 46 ministros da Igreja Reformada Holandesa. É muita gente. E aí, os calvinistas responderam com uma reafirmação da doutrina calvinista. Formou-se o grupo conhecido na história como os contra-remonstrantes. Eles publicaram esses artigos aqui em 1610. Um ano depois, os calvinistas responderam a cada um desses artigos de fé do arminianismo. E aí, o debate está travado. E agora? O que acontece? Bem, lembrem vocês que eu falei no início da nossa aula, e que é retomar agora, sobre a união do Estado com a igreja. E isso era comum nos tempos da reforma, correto? Nos nossos dias,
um debate como esse seria travado na igreja, ou em outro local, mas seria um debate entre cristãos. Nos tempos da reforma, como a igreja e o Estado tinham muita ligação, qualquer perturbação na igreja era perturbação no Estado. E os líderes do país não queriam um Estado perturbado, principalmente um país recém-criado. Com isso, o poder público não ficou indiferente à controvérsia que ganhava contornos cada vez mais perigosos. Haviam pessoas que estavam utilizando essa controvérsia religiosa para promover rebeliões, para promover ações políticas. Assim, 6 anos depois, em 1617, Maurício de Nassau decidiu que um sínodo nacional deveria ser convocado. Ele foi convocado em 1º de novembro de 1618, tá? E aí, estava criado o quadro para o famoso Sínodo de Dort. O governo central holandês falou o seguinte: bem, como é um debate teológico e que tem implicações políticas, nós precisamos trazer para o debate mentes brilhantes, não somente da Holanda, mas de toda a Europa. Então, cartas, convites foram enviados para todos os demais países reformados, para que enviassem delegados para participarem do sínodo, tá? E aí o governo holandês requisitava o seguinte, vamos ver aqui, o que o governo holandês requisitava? Vocês vão enviar alguns dos teus teólogos mais renomados, de proeminente erudição, santidade e sabedoria, que com seu conselho e juízo, vocês possam trabalhar diligentemente para apaziguar as diferenças que estão surgindo na igreja da Holanda, porque as igrejas precisam de paz. Um outro motivo para convidar teólogos de fora foi que os remonstrantes alegavam que a igreja da Holanda não era isenta, precisava de pessoas isentas no julgamento, tá? Então, nesse sentido, a presença de delegados estrangeiros poderia ajudar nessa questão. O Sínodo de Dort foi estabelecido em 13 de novembro de 1618. Nós temos uma pintura famosa aqui do Sínodo de Dort. Cada um desses homens aqui eram homens de conhecimento profundo da Escritura e da teologia. Os mais renomados teólogos europeus. Todas as despesas desse sínodo seriam pagas pelo governo holandês. O sínodo era composto de 84 membros e 18 comissários seculares. Dos 84 membros, 58 eram holandeses e os demais 26 eram estrangeiros. Todos tinham direito a voto. E aí, o sínodo se inicia e é concluído em 23 de abril de 1619. Nós tivemos aqui 154 longas reuniões ao longo de 7 meses. Gente, foram 154 reuniões em 7 meses.
aqueles homens não iam para casa assim não, gente. De qualquer maneira não. Era um sínodo de debate teológico profundo. Alguns escritos apontam que uma das maiores exposições bíblicas à época foram feitas durante o sínodo. Homens defendendo a doutrina da eleição pela graça soberana de Deus. Alguns pastores que eu conheço falaram o seguinte, um dos pastores que eu conheço falou o seguinte: eu queria ser uma mosquinha para participar de algumas dessas sessões desse sínodo. Imaginem os irmãos o nível de debate travado nesse sínodo. Como dizem alguns, não era brincadeira para criança. Após um culto de oração, todos foram para o local das reuniões. E o moderador era Johannes Bogerman. E a primeira atividade foi o pronunciamento do juramento. E assim foi o juramento: prometo, diante de Deus em quem creio e a quem adoro, que está presente neste lugar, que é o perscrutador de nossos corações, que durante o curso dos trabalhos desse sínodo, que examinará não só os 5 pontos e as diferenças resultantes deles, mas também qualquer outra doutrina, não utilizarei nenhum escrito humano, mas apenas e tão somente a palavra de Deus, que é a infalível regra de fé. E durante todas essas discussões, buscarei apenas a glória de Deus, a paz da igreja e especialmente a preservação da pureza da doutrina. Assim, que me ajude Jesus Cristo, meu Salvador. Rogo para que Ele me assista por meio do seu Santo Espírito. E aí, após os membros foram divididos em 18 comitês, cada questão proposta ao sínodo foi debatida. Os remonstrantes arminianos faziam parte do sínodo. E Simon Episcópios foi escolhido para ser o orador dos remonstrantes. Logo na segunda reunião, ele se indispôs com todos e usou de uma artimanha típica dos arminianos. Ele fez críticas ao sínodo, ao governo e ao príncipe Maurício. Quando ele foi instado a fornecer uma cópia do discurso dele, ele alegou o seguinte: meu discurso está inelegível, está ilegível. Mais tarde ele concordou em fornecer uma cópia, mas essa cópia não tinha as críticas feitas aos governantes que ele tinha feito em público. E meus irmãos, a batalha no sínodo era severa. Os remonstrantes alegavam que o sínodo não tinha competência para julgá-los. Bogerman, que era o moderador, retrucava o seguinte: olha, o líder de vocês, Armínio, defendia em Romanos 13, quando ele expôs Romanos 13, a capacidade do poder público de interferir na igreja, de julgar a igreja. Como vocês estão falando agora que o poder público não pode ter participação na igreja? Tem alguma coisa errada aqui. Além disso, o líder, o moderador Bogerman, falou o seguinte: pessoal, vamos aqui conversar sério, vamos conversar de verdade aqui. Coloca no papel a divergência teológica de vocês.
Bota no papel. E você colocando no papel, nós vamos debater sobre aquilo que você escreveu. Porque acontece o seguinte: se eu falo algo para você, essa palavra, naquela época, ali agora tem, né, gente? Tem gente gravando e tudo mais. Mas naquela época, não tinha como registrar o que eu estava falando. Você tem como registrar o que você está escrevendo. Um remonstrante fazia uma afirmação, o pessoal ouvia e fala assim: calma aí, você está dizendo isso, isso e isso. Ele: opa, calma aí, não é isso que eu estou dizendo. Onde que eu falei isso? Existe diálogo assim? Não tem. E aí, Bogerman, o moderador, falou assim: tudo bem, pessoal, para que vocês não sejam mal entendidos, coloque no papel a divergência de vocês. E eles se negaram a colocar no papel. Bogerman perguntou: bem, vocês vão se submeter às decisões do sínodo? Eles falaram: não nos submeteremos às decisões do sínodo. Em meio a todas essas problemáticas, Bogerman falou o seguinte: bem, vocês não querem submeter ao sínodo, vocês não querem escrever as suas divergências, vocês não querem colaborar com os trabalhos? Por gentileza, saiam do sínodo. Eles foram expulsos do sínodo. E aí, como que as questões dos remonstrantes foram julgadas? Por meio dos escritos deles publicados antes do sínodo. Porque os remonstrantes divulgavam suas ideias escritas, tudo bem? Então, esses documentos foram recolhidos e o sínodo analisou ponto a ponto dos seus escritos. O documento final, os cânones de Dort, olha só que capa bonita, né? Olha lá, ano 1618 e 1619. Fala sobre a definição da doutrina quanto à controvérsia da confissão belga na igreja da Holanda. Os cânones de Dort possuem 59 artigos separados em 5 pontos de doutrina. Esses 5 pontos, que responderam aos 5 artigos do arminianismo, passou a ser conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Alguém? Então, nem mesmo os arminianos, o arminianismo se sustentava, porque quando eles foram convidados a dar suas declarações, eles recuaram. Exatamente. Exatamente. E qual foi o principal documento analisado? Lembra que nós tivemos um documento chamado dos 5 pontos da remonstrância, publicado em 1610? Então, aquele documento foi o principal documento analisado. Então, 59 artigos separados em 5 pontos de doutrina. Esses 5 pontos passaram a ser conhecidos como 5 pontos do calvinismo. E atenção, os cânones de Dort não são uma exposição plena da doutrina reformada. O que significa isso, gente? Não é possível alguém falar assim: eu sou reformado, se crê apenas nos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo tratam-se de uma resposta teológica aos 5 artigos da remonstrância, que definem a base soteriológica do calvinismo, que já estava nas confissões. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, a fé reformada é uma fé rica. A fé reformada não é somente doutrina da salvação. A fé reformada é doutrina da igreja. A fé reformada é doutrina da Sagrada Escritura. Se os irmãos pararem para analisar
as Institutas de João Calvino, vocês vão verificar que ele fala muito mais de oração do que de predestinação. Interessante isso, não? Então, por que muitos, quando olham para os reformados, já pensam assim, predestinação? Nada mais enganoso. Os reformados, eles são conhecidos por serem confessionais. Creem em uma doutrina confessional, uma fé bíblica. E aí, quais foram as consequências do sínodo? Nós temos aqui os chamados 5 pontos do calvinismo e a definição do que crê o arminianismo, tá? O calvinismo crê em depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Já o arminianismo tem muitos pontos que diz que os seres humanos são naturalmente incapazes de fazer qualquer esboço para a salvação. No entanto, a eleição divina é condicional à fé no sacrifício e senhorio de Jesus Cristo. A expiação é feita em nome de todos os homens. Deus permite que sua graça seja resistida. E os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não de maneira definitiva, tá? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, porque tem escritos ali muito importantes, tudo bem? Quais foram as principais consequências após o sínodo? Bem, mais de 200 ministros remonstrantes foram depostos de seus cargos, foram retirados das suas igrejas. Alguns se retrataram e retornaram às suas funções, mas boa parte foi definitivamente banida. É bom lembrar, pessoal, que o que hoje seria considerado talvez perseguição religiosa era uma prática absolutamente comum a todas as religiões e países da época. Tudo bem? Esse ponto é importante de ser destacado. Além disso, o sínodo de Dort ele foi importante por mostrar a tentativa dos arminianos de diminuírem a soberania de Deus na salvação, engrandecendo o papel do homem na própria salvação. E eu queria concluir apontando aqui um vídeo do professor Franklin Ferreira, de 1 minuto, menos de 2 minutos. Eu vou pedir auxílio ao pessoal dali para deixar o áudio um pouco melhor, para a gente todos ouvirem o vídeo, tudo bem? E aí, quais foram as consequências de muitos arminianos? Onde eles pararam? O que eles defenderam depois? Lembrem-se, um abismo chama o outro abismo. Se você abre mão de um ponto fundamental aqui, daqui a pouco você afrouxa em outro ali, depois afrouxar em outro mais adiante. No final das contas, você está abraçado com a heresia. E alguns podem perguntar, mas por que aqueles irmãos foram tão duros na defesa da doutrina? Porque eles perceberam a semente do pelagianismo da doutrina. Aquilo que os arminianos defendiam cheirava a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Reformada Holandesa tinha simplesmente pavor de tudo o que se dizia romanista. No fim das contas, eles estavam preocupados com o perigo do arminianismo, o retorno de Pelágio. E, aí ó, Chiquinho. Eles estavam preocupados
com o retorno à Igreja Católica. Pedir para dar um play aí e deixar alto para a gente ouvir. Com o tempo, alguns arminianos entraram no movimento anabatista, que era razoavelmente presente na cultura holandesa nessa época. Talvez aí 10% da população holandesa fosse ligada aos anabatistas. Alguns desses arminianos acabaram se tornando socinianos, abrindo mão primeiro da divindade de Jesus, depois da própria Trindade, e abandonando a fé cristã. Um dos principais seguidores de Armínio fez isso aí. E é interessante, quando a gente estuda a história dos batistas na Inglaterra, no século XVIII, você tem um ramo dos chamados batistas gerais, que eram os batistas arminianos. Eles começaram como arminianos clássicos, depois assumiram a posição dos amigos de Armínio, e no final, mais ou menos aí, final do século XVIII para o século XIX, um pouco antes na metade do século XVIII, pouco antes do primeiro grande avivamento de John Wesley, eles já eram heréticos. Os batistas gerais da Inglaterra negavam a Trindade, negavam a encarnação do Verbo, negavam Jesus como Deus verdadeiro. Por quê? Porque um erro vai chamando outro erro. Tá? Amém, meus irmãos? Nós vamos conseguir entender um pouquinho, só um pouquinho do contexto do debate teológico a respeito dos 5 pontos do calvinismo? Primeiro, um breve resumo: 5 pontos do calvinismo não foi criado por João Calvino. Segundo, não tivemos debates entre Calvino e Armínio. Terceiro, Armínio era pastor ordenado pela Igreja Reformada Holandesa e, ao ser ordenado, jurou fidelidade à Escritura Sagrada, à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg, confissões calvinistas. Quarto, Armínio, mesmo sendo um homem piedoso, de rara inteligência e sabedoria, ele tinha um problema. O discurso público dele era e a abordagem com seus alunos, no particular, era outra. Quinto, um sínodo geral em Dort, nos Países Baixos, foi convocado para resolver a controvérsia. Delegados de toda a Europa, teólogos proeminentes e eruditos foram chamados para fazer parte daquela reunião. Foram 154 reuniões, ao longo de 7 meses, debatendo os 5 artigos da remonstrância de 1610, capitaneados por Simon Episcopius e Johannes Wittenbogard. Os arminianos se negaram a colaborar com o sínodo. Não se sujeitaram às decisões do sínodo, não sujeitaram ao governo, não quiseram colocar no papel suas ideias e, por fim, foram expulsos do sínodo. E seus escritos de 1610 foram julgados. Por fim, após 7 meses de trabalho, nós tivemos os cânones de Dort, que são os resultados do sínodo, que foram 59 artigos, separados em 5 pontos de doutrina, respondendo aos 5 artigos do arminianismo. E esses 5 pontos de doutrina resumem o que hoje se chama de 5 pontos do calvinismo. Após o sínodo, mais de 200 oficiais arminianos foram depostos de seus cargos nas igrejas. Alguns se retrataram e retornaram aos seus cargos. E muitos arminianos, ao levarem ao extremo as ideias de Armínio, desembocaram em heresias destruidoras,
como negação da Trindade, negação da encarnação, negação da divindade de Cristo e outras consequências mais. Isso significa que arminianos são heréticos? Não é isso que estou dizendo, e não é isso que falei. O ponto aqui é que um erro teológico importantíssimo abre porta para heresias destruidoras no seio da igreja. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma das grandes questões do calvinismo, entre até os batistas mesmo, é a questão da expiação limitada de Cristo, a soberania de Deus. É isso que tem criado todo esse drama que a gente vive no meio batista. Porque como reformados nós cremos na soberania de Deus, na eleição e salvação do homem, em que Deus tem exclusividade nisso, é Ele que nos escolhe. Os arminianos não creem assim, creem que Deus tem que aceitar que nós o escolhamos, não é? Então eu sempre coloco, às vezes para alguns, se o homem tem 1% de decisão na sua salvação, e Deus tiver 99% de decisão, e Deus depender desses 1% de salvação do homem, quem é que é Deus? Então eles não aceitam isso, que Deus tem total decisão na salvação do homem, né? Os arminianos creem que o homem pode escolher Deus, querer ser salvo. Confundem a decisão que o homem tem que tomar quando ouve o evangelho com a decisão de decidir se quer ser salvo ou não. Só uma colocaçãozinha para a gente. Perfeito. Obrigado pela observação. Mais alguém, gente? Pessoal, só queria chamar a atenção para vocês uma coisa. A abordagem histórica, ela pode ser um pouco mais cansativa, faz parte. Tudo bem? Mas as dúvidas que vocês tiverem, os questionamentos, as perguntas, fiquem à vontade. Estou com vergonha de perguntar em público, está sendo gravado, não tem problema. Você pode me chamar no canto depois, fazer a pergunta, à vontade, e a gente vai estar aqui para responder, tudo bem? Mas tenta vencer a vergonha, porque as perguntas tenta vencer a ajudam vergonha. a gente a aprender também. Tenta vencer a vergonha. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ter acesso aos chamados cânones de Dort. Eu trouxe para os irmãos aqui a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, publicada pela editora Fiel, onde o R.C. Sproul é o editor geral. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. O interessante é que essa Bíblia contém as principais confissões reformadas, tá? Inclusive a nossa, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Os cânones de Dort possuem, como falei, 59 artigos, mas ela está organizada assim. O capítulo 1 fala sobre a divina predestinação. Então, são 18 artigos só falando sobre predestinação. Então, nós temos 18 artigos expondo a doutrina. E depois temos assim, rejeição de erros. Ou seja, eles colocam as ideias arminianas e dizem por que a ideia arminiana é errada. Por exemplo, diz assim, deixa eu verificar qual é a rejeição. Rejeição 8. Olha o que os arminianos falavam. Deus não decidiu simplesmente, com base em sua justa vontade, deixar alguém na queda de Adão e no estado comum de pecado e condenação. Nem decidiu passar ninguém quando deu a graça necessária para a fé e conversão. Esse é o erro. Aí vem a resposta ao erro. Isso não é certo. A palavra de Deus diz, logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Isso está em Romanos 9:18.
E também isto, porque a vós outros é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é isto concedido, em Mateus 13:11. Igualmente, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Isso está em Mateus 11, de 25 a 26. Ou seja, nós temos a afirmação doutrinária arminiana e 3 textos claros que refutam essa ideia arminiana. Irmão, uma Bíblia dessa aqui está cara, eu estou sem dinheiro, não tem como comprar agora, não tem problema. O irmão vai chegar em casa, no seu celular, e digitar assim, ó, no Google, Cânones de Dort. E vai estar lá o link para o site da Monergismo, com os cânones em sua íntegra, com todas as referências bíblicas, com a exposição da doutrina e com a rejeição de erros. Meus irmãos, o que não falta para você, como cristão, é boa fonte para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos Te exaltar, pela oportunidade que o Senhor nos deu de expor a história desse famoso sínodo, onde ali, ó Deus, foi reafirmada a doutrina da Sagrada Escritura. Nos abençoe, estenda suas mãos, pedimos também para o retorno do pastor Davi e sua família de São José dos Campos, bem como de Davi Cabral e sua família. Guarde-os, ó Deus, de todo acidente, guarde-os do mal e traga-os em segurança para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, irmãos. Graça e paz.